De hora e fora desnecessário. Você já tem uma regulamentação para tratar a questão do aborto, você já tem uma lei que garante. Eu dizia em 82, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. E eu dizia pessoalmente, eu, Lula, pai, sou contra o aborto. Mas como chefe de Estado eu tenho que tratá-lo como uma questão de saúde pública, porque uma madame que vai fazer um aborto, ela vai na clínica mais cara do mundo e ninguém nem sabe. A pobre tenta furar o útero com uma agulha de tricô. Então, eu conheço o caso de mulher que pegava folige de fogão de lenha para tentar, colocar na vagina para ver se abortava. Quer dizer, é insano. Então o Estado tem que cuidar disso. O que eu acho que aconteceu é que o projeto apresentado não era um projeto. Era uma carnificina contra as mulheres. Porque, na verdade, ele estava criminalizando a vítima. Ele estava querendo que a vítima pegasse tempo de cadeia maior do que o estuprador. Então, ainda bem que a sociedade se manifestou, graças a Deus. Ainda bem que as mulheres estão indo para a rua. Esse é um dado importante, cara. As mulheres têm que ir para a rua. Mulher não é mais objeto de mesa e cama em lugar nenhum do mundo, e muito menos no Brasil. Mulher quer ser agente política. Mulher não quer apenas tomar conta da casa do seu filho, ela também quer trabalhar fora. Ela quer ser cidadã plena. Então, graças a Deus, isso permitiu essa discussão imbecil feita por um deputado, percebeu que a sociedade se manifestasse e eu acho que os deputados que fizeram a bobagem sabem o erro que Mas cometeram. Isso que aconteceu, essa manifestação da rua, né, dando apoio e o governo, nesse sentido, posições do governo sentindo-se respaldadas, isso, na sua opinião, deve se repetir? Deveria se repetir vezes? Eu acho que rua? todas as vezes, eu acho, Sakamoto, que todas as vezes em que alguém tentar fazer alguma coisa que não diz respeito aos interesses da sociedade, eu acho que as pessoas têm que se manifestar. Mas se você imaginar que a conquista do voto pela mulher no mundo foi uma guerra. Quantas mulheres foram presas por causa de defender o direito da mulher a votar? Aqui no Brasil, o primeiro voto de uma mulher se deu no Rio Grande do Norte, e na cidade de Mossoró, ganhou na justiça, em 1934, não falha a memória. Ora, então, a gente tem que se manifestar. Tem que, quando as pessoas vão para a rua gritar em defesa de alguma coisa, eu acho isso maravilhoso, porque eu nasci nisso, sabe, Sakamoto? Eu nasci nisso, eu nasci na porta de fábrica, eu nasci fazendo passeata, nasci fazendo a campanha das diretas, sabe? Nasci pedindo o impeachment do Collor e também lutando contra o impeachment da Dilma, ou seja, então, eu acho que toda vez que o povo se manifesta é maravilhoso. O presidente, tem uma outra questão que ontem o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a descriminalização do porte da maconha, né? E houve já uma reação no Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que há uma invasão de competência, a Câmara também está se mobilizando nesse sentido. Aí misturando um pouco da questão, digamos, ideológica em relação à maconha, eu queria saber a opinião do senhor, mas também nessa relação do Congresso com o Supremo, há essa discussão se um está invadindo a competência do outro e como o senhor, como executivo, acha que tem que se colocar no meio dessa discussão? Não, aqui é o seguinte, aqui eu vou dar só palpite, porque eu não sou nem advogado e não sou deputado, mas eu vou dar palpite. Tá? Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, virar senhora, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte?
Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda. Eu acho que deveria ser da ciência. Não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o Parkinson, tem gente que toma para combater Alzheimer. Ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma. Sabe? Então eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está provando em vários lugares do mundo, sabe, que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontra uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer que é isso, e a gente obedece? Por que fica essa disputa de vaidade, quem é o pai de quem? Quem é a tese de quem? Então isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. A decisão da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tende a ser pior. Então já tem uma lei. Em 2006, o Paulo Pimenta foi relator de um projeto que transformou em lei que garante que o usuário não é preso desde 2006. Isso já é lei. As pessoas esquecem. Era só a Suprema Corte dizer já existe uma lei. Não precisa discutir isso aqui. Presidente, o senhor estava falando, aproveitando o gancho da relação com o Congresso Nacional, né, na derrubada do veto da lei que proibia as saídas temporárias de preso, do seu veto, o União Brasil no Congresso, ele basicamente no Senado ele votou inteiro contra, a favor da derrubada do veto, e na Câmara foi praticamente todo mundo também votando a favor da derrubada no veto. Né? Ao mesmo tempo, ou seja, isso se repete em outras votações. Você tem não só a União Brasil, como outros partidos também da base, não votando, não entregando para o senhor uma maioria de votos, né, muitas vezes, em projetos do seu interesse, digo assim. Ao mesmo tempo, no caso do União Brasil, ele entregou para o senhor o ministro Juscelino Filho, que é um ministro que foi indiciado pela Polícia Federal num caso de desvio de verbas públicas. A pergunta é, essa aliança não está saindo muito caro? Essa aliança está me permitindo governar o país. Não do jeito que eu queria, se eu tivesse 300 deputados, seria muito mais fácil. Mas o Sarney teve, no período que ele foi presidente da República, 306 deputados e senadores do PMDB e 23 governadores do Estado e não teve tranquilidade para governar. Ele, inclusive, você está lembrado que diminuíram o mandato dele, nós diminuímos o mandato dele, de 6 para 5 anos. Então, veja, essa maioria ela é relativa. A composição que a gente faz é uma composição, muitas vezes, que ela não atinge a totalidade do partido, mas atinge 2/3 do partido, 1/3 do partido, atinge uma boa parte da bancada. E o que nós interessamos é o seguinte, até agora nós não perdemos nada vital para o governo no Congresso Nacional. É importante lembrar. Nós conseguimos aprovar uma política tributária, aquela que está há 40 anos para ser votada, nós aprovamos nesse Congresso. Então, o milagre da política é esse. É a arte de viver com contrários, a arte de viver democraticamente na diversidade e a arte de você compreender que ninguém é obrigado a acatar tudo que o governo quer. Vamos pegar a questão da saidinha. A saidinha, a unanimidade dos deputados era contra eu vetar. Todo mundo queria que eu sancionasse. Pensando nas eleições, pensando ideologicamente, a rede social vai te atacar. Quando eu estava preso, foram propor um acordo para mim, eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não me peço isso que eu não troco. Quem me coloca aqui sabe que eu vou ter que sair daqui, mas eu quero sair de cabeça erguida. Qual era o acordo que propuseram, senhor? Não, para mim, se eu saísse, se eles poderiam me liberar e eu ficar em casa com tornozeleira, eu não quero sair. Eu quero ser inocentado. Quando vem a questão da saidinha, para mim é uma questão de princípio. A gente tem que discutir, Sakamoto e cara, a gente tem que dizer o seguinte, para que serve o sistema prisional? O sistema prisional, ele serve para você prender pessoas que cometeram delito na perspectiva de recuperá-lo. Esse é o papel do sistema prisional. Eu estou prendendo o Lula
porque eu quero recuperá-lo. É isso que é a ideia. Ora, mas se eu prendo de forma indiscriminada, e na hora que você tem uma chance de permitir que a pessoa tenha acesso à família, essa família que é a base da sociedade democrática que nós vivemos, é o principal pilar da democracia nossa, é a família.